Oi crianças, aqui é a tia Carol, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra contar uma história muito legal pra vocês. Mas primeiro a gente vai orar, tá bom? Papai do céu, obrigada pela aulinha de hoje, obrigada pela vida de todos os meus alunos, obrigada pela vida do papai, da mamãe, do irmãozinho e de todo mundo no mundo. Em nome de Jesus, amém. Então, hoje eu vim contar uma história pra vocês sobre a última semana de Jesus aqui na Terra até a crucificação. Para isso, tia Carol fez uma linha do tempo para ajudar a gente a memorizar e a guardar essa história. Então vamos lá. Tenho uma pergunta para fazer para vocês. Quem aí gosta de esperar? Eu não gosto. Esperar é muito chato. Ainda mais se é algo que a gente quer muito e tem que esperar às vezes um montão de tempo para acontecer. É muito chato, né? O povo de Deus naquela época sabia muito bem o que era esperar, pois há muito tempo eles esperavam o Messias, o escolhido de Deus, aquele que viria para salvar a humanidade. Foi aí então que Jesus se fez homem e veio aqui para a terra. Jesus é o escolhido de Deus. Jesus é o Messias. Jesus sabia que ia morrer, mas ele queria que todos soubessem que ele era o Messias. E é aí que a gente começa a falar do domingo, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vamos descobrir como que isso aconteceu? Então, um dia estava Jesus e seus discípulos andando em direção a Jerusalém e viram que uma grande multidão também estava indo para lá. Afinal, era a época de Páscoa e Páscoa era uma grande comemoração. Eles comemoravam a Páscoa. E foi aí, então, que eles foram até Jerusalém. Porém, Jesus queria fazer uma entrada diferente em Jerusalém. Foi aí que Jesus pegou, montou em um jumentinho e entrou em Jerusalém. Quando as pessoas viram Jesus, elas ficaram muito felizes, muito alegres. Tiraram suas túnicas e botaram no chão, formando um grande tapete para que Jesus passasse. E outras pessoas pegaram ramos de palmeiras e balançavam de um lado para o outro alegremente. Por que elas fizeram isso? Elas fizeram isso porque elas entenderam que Jesus era o Messias. Jesus era o escolhido por Deus e que ele estava ali para salvar a humanidade. Jesus veio para trazer a paz. O pecado rompeu a amizade do homem com Deus. Mas Jesus veio para mudar isso e trazer novamente a harmonia e a paz para nós. Tá bom? Combinado? Agora, vamos falar de outro dia da semana. Segunda. Na segunda-feira, Jesus se reuniu com os discípulos. E fez sabe o quê? Lavou os pés dos discípulos. Por que ele lavou os pés dos discípulos? Porque naquela época era comum as pessoas entrarem na casa das outras pessoas e lavarem os pés, porque os pés ficavam sujos. E foi aí então que Jesus, reunido com os discípulos, pegou uma bacia com água e uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. E os discípulos não entenderam nada, ficaram sem entender, olhando uns para os outros, querendo saber o porquê que Jesus estava fazendo aquilo. Mais tarde, logo depois, eles entenderam que Jesus não estava falando de tirar a sujeira dos pés, mas sim de nos purificarmos e nos lavarmos. Jesus também queria dizer com aquilo que ele veio para nos trazer a salvação. E outra coisa também, Jesus teve aquele ato como um ato de humildade e de servo. Ele queria dizer com aquilo que assim como ele serviu os discípulos e lavou os pés dos discípulos, assim nós deveríamos fazer também. Nós devemos ajudar uns aos outros e servir uns aos outros. Não importa se o trabalho é grandão ou é pequenininho. Agora nós vamos entrar na terça-feira. A traição e a última ceia. Vocês sabem o que é a ceia? É aquele evento lá na igreja que a gente faz uma vez por mês, onde nós repartimos, comemos o pão e tomamos aquele cálice de suco de uva. Então,
Quem será que inventou a ceia? Vamos descobrir juntos essa história? Jesus se reuniu com os discípulos novamente, porque eles estavam comemorando a ceia. E enquanto eles comiam e bebiam, Jesus anunciou que um dos discípulos iria traí-lo. Vocês já sabem quem é? Judas, isso mesmo. Judas andava com Jesus, era amigo de Jesus. Amigo, né, gente? Porque Judas traiu Jesus. E aí, Judas viu todas as maravilhas que Jesus havia feito, mas mesmo assim decidiu trair Jesus e, em troca, iria receber 30 moedas de prata. Olha só que coisa horrível, gente. Você traiu o seu amigo por dinheiro. E foi assim que Judas estava planejando fazer. E Jesus já sabia disso. Jesus já sabia que Judas ia trair ele. Mesmo assim, momento nenhum, Jesus tratou Judas mal, porque Jesus era um homem muito bom. E então, depois de Jesus falar aquilo, a comemoração continuou. E então Jesus, reunido com os discípulos, pegou o pão e repartiu, e distribuiu aos discípulos, e disse: comam, pois este é o meu corpo. E assim foi feito. Os discípulos repartiram o pão e comeram. Logo depois, Jesus levantou o cálice de vinho e disse: bebam, pois este é o meu sangue. E assim fizeram os discípulos. E os discípulos não entenderam nada do que estava acontecendo ali. Jesus disse que isso deveria ser feito até o dia em que ele voltasse. Por isso nós fazemos a Santa Ceia na igreja, porque foi o próprio Jesus que pediu que fizéssemos isso em memória dele. Nós fazemos a Santa Ceia para nos lembrarmos que Jesus morreu na cruz por nós e que através dele nós podemos ser salvos. E aí, nós agora vamos entrar na quarta-feira. Para falar desse dia, eu tenho que dizer para vocês que Jesus estava com medo. Estava muito triste e angustiado do que iria acontecer, pois Jesus sabia que ele iria morrer. E foi aí, então, que Jesus foi até o jardim do Getsemane para orar. Ele e os discípulos foram até o jardim. Jesus, então, se afastou dos discípulos para orar, mas antes de ir, ele falou com os discípulos: orem e vigiem, pois eu vou ali orar. E foi assim que Jesus fez. Chegando lá, Jesus orou, falou com Deus. Falou: Senhor, por favor, se for possível eu não fazer isso, que o Senhor me conceda esse pedido. Jesus teve medo. Por isso que ele pediu para Deus para ele não ir crucificado, não ser morto. Mas, como consolo, Deus enviou um anjo para consolar Jesus. E então, Jesus voltou e encontrou os discípulos dormindo. E foi aí então que Jesus acordou os discípulos e falou: fiquem espertos e orem. E voltou a orar. E isso aconteceu por 2 vezes. Quando Jesus voltou pela 3ª vez e encontrou os discípulos dormindo de novo, Jesus pediu para os discípulos levantarem, pois o traidor estava chegando. Tudo que Jesus fez por nós foi por amor e por livre e espontânea vontade. Naquele momento, Jesus teve medo, mas, ainda assim, ele sabia que aquela era a sua missão e que ele deveria cumprir. E assim foi feito. Jesus cumpriu a sua missão. Para continuar a história, agora nós vamos entrar na quinta-feira. Judas, o traidor, estava chegando. E Judas havia combinado com os soldados malvados que ele daria um beijo no rosto de quem eles deveriam prender. E assim foi feito. Judas deu um beijo no rosto de Jesus. E os soldados queriam prender Jesus. Foi aí então que os discípulos começaram a brigar. E Pedro cortou a orelha de um soldado. Foi aí então que Jesus repreendeu Pedro. Brigou com Pedro porque não era assim que deveria ser feitas as coisas. Não deveria agir com violência. E então Jesus
colocou a orelha do soldado no lugar. Jesus curou o soldado. Então, os discípulos fugiram e deixaram Jesus sozinho. Os soldados levaram Jesus até Caifás. Chegando lá, tinha líderes maldosos e pessoas que não gostavam de Jesus. Eles acusaram Jesus de muitas mentiras e coisas que Jesus nunca havia feito. Queriam de qualquer jeito encontrar uma maneira de condenar Jesus. Foi aí então que Caifás perguntou a Jesus se ele era realmente o Messias, o Filho de Deus. E Jesus diz que sim, que ele era o Filho de Deus. Foi aí então que eles disseram que Jesus estava zombando de Deus. E naquela época, a sentença para esse crime era a morte. E eles queriam matar Jesus. E então, bateram em Jesus. Disseram que eles estavam zombando de Deus, o que não era verdade. Quando então Pedro chegou, distante de Jesus, para olhar a situação, uma mulher chegou para Pedro e disse: Ei, eu conheço você. Você é um daqueles seguidores de Jesus. Pedro então nega, diz que não, e com medo se afasta dali. Logo depois, outras pessoas também vieram e falaram: Ei, você não é aquele que andava com Jesus? E novamente Pedro nega. Um pouco depois, mais tarde, outra pessoa chega para Pedro novamente pela terceira vez e diz: Ei, não era você aquele que andava com Jesus? E novamente Pedro nega e o galo canta. De repente, Pedro se lembra do que Jesus havia dito a ele. Jesus havia avisado Pedro que até o galo cantar, por 3 vezes Pedro negaria. E foi o que Pedro fez. E naquele momento Pedro ficou muito triste. Agora, para continuar a nossa história, nós vamos entrar na sexta-feira. Jesus foi levado até o governador Pilatos. E então, os líderes maldosos e religiosos fizeram acusações a Jesus, acusações falsas, pois Jesus era inocente. Pilatos não encontrou nada de errado em Jesus. Foi aí então que ele pegou e zombou de Jesus. Pilatos queria castigar e libertar Jesus, porque era Páscoa. E na Páscoa, naquela época, eles sempre libertavam um prisioneiro. Então era o que Pilatos queria fazer: castigar Jesus e logo depois libertá-lo. Mas não era isso que os líderes maldosos queriam. Eles queriam matar Jesus. E então eles pegaram uma multidão de pessoas e começaram a fazer acusações a Jesus. Ficaram muito bravos. Foi aí então que Pilatos resolveu perguntar ao povo se eles queriam que soltassem Jesus ou Barrabás. Barrabás era um bandido muito malvado naquela época. E adivinhem só? O povo escolheu Barrabás e Jesus foi preso. Imaginem só. Bateram em Jesus e colocaram nele uma coroa de espinhos, como forma de zombar de Jesus. E então, Jesus foi crucificado. Foi colocado em uma cruz, ao lado de 2 bandidos. Jesus recebeu o castigo por todos nós. Fez aquilo como um ato de amor, para nos salvar. Para continuar a nossa história, nós vamos entrar no sábado. Os amigos e discípulos de Jesus queriam tirar ele da cruz e colocá-lo no túmulo, preparar o sepultamento de Jesus. Foi aí então que José de Arimateia pediu uma permissão a Pilatos para que tirasse o corpo de Jesus na cruz. E Pilatos deixou. E assim foi feito. José de Arimateia tirou o corpo de Jesus da cruz e levou até o túmulo. O túmulo tinha uma pedra bem grande na porta. Muito grande e muito pesada. Então, prepararam o corpo de Jesus e colocaram no túmulo. Fecharam a porta e o deixaram lá. Vamos lembrar que 2 guardas haviam sido colocados na porta do túmulo para garantir que ninguém iria roubar o corpo de Jesus e depois dizer que ele havia ressuscitado. Agora, para concluir a nossa história, nós vamos entrar no domingo.
No domingo, bem cedinho, as amigas de Jesus foram visitar o túmulo dele para levar perfumes e flores. Foi aí então que, chegando lá, elas viram que aquela pedra enorme que estava na porta do túmulo havia sido removida, estava rolada para o lado. Foi aí então que elas entraram no túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. E elas ficaram desesperadas, tentando saber o que havia acontecido com o corpo de Jesus. Elas deveriam ter pensado que alguém roubou o corpo de Jesus ou não sei. Elas simplesmente ficaram com muito medo do que poderia ter acontecido. Foi aí então que apareceu um anjo e acalmou elas. Disse que Jesus estava vivo e que elas não precisavam ter medo de nada, que era para elas se alegrarem, pois Jesus havia ressuscitado. E o anjo pediu que elas contassem essa notícia a todos os discípulos. E assim foi feito. E logo após, Jesus ainda ficou 40 dias com os discípulos aqui na terra. E depois desses 40 dias, Jesus foi para o céu. Foi morar com o Pai, morar com Deus. E essa foi a história de hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Tia Carol tá morrendo de saudade de todos vocês. Amo muito todos vocês, tá bom? Um beijão no coração de todo mundo. Logo, logo estaremos juntos de novo na igreja, tá? Tchau, tchau!